Sofá de Pobre tem opinião formada sobre Campeonato Brasileiro independente da série. Competição nivelada por baixo, parelha dentro das suas limitações técnicas. Jornada longa, desgastante e repleta de surpresas, onde campeão não se define pelo fato de clube ter dinheiro ou elenco acima da média. Maratona caracterizada por inúmeros obstáculos encontrados no caminho, sendo a regularidade e a força de manter média de 60% dos pontos disputados determinantes para mostrar o que cada participante poderá almejar na reta final. Toda e qualquer previsão, antes de disputadas 70% das rodadas, se resume à leviandade. Acompanhamos a estarrecidos bobagens proferidas. Gente, após 4 rodadas, falando em título ou rebaixamento, típico de leigos ou fanáticos. Autores alegam não passar de zoação com o objetivo de irritar os adversários. Explica, mas não justifica. Até mesmo a corneta do dia a dia precisa ser acompanhada de um pouco de criatividade, inteligência e discernimento. Comentários desse vídeo nada tem com o futuro de cada um no campeonato. Resume o hoje, situação atual, pois ninguém no sofá possui o dom da premonição. Assista até o final e tire suas conclusões. Rivalidade Grenal, histórica, surreal. Respeitando limites do bom senso, atrevo-me ao sacrilégio de afirmar: já se tornou patrimônio do acervo cultural do Rio Grande do Sul. Consenso: sem grenalismo, futebol gaúcho deixa de existir. Perfeita, não fosse a cegueira que costuma causar. Sequela com força de atingir um número considerável de torcedores. A obsessão de superar o rival impede que enxerguem o declínio técnico do futebol gaúcho. Esporte Clube Internacional. Clube desde 2016 em declínio retilíneo e constante, dentro e fora dos gramados. Situação financeira no limite do vermelho, fruto de desmandos de vários presidentes, culminando com a gestão Medeiros. Herdou de pífero herança maldita. Quando dele se esperava decisões com força de recuperar finanças do clube, embarcou no oba-oba do agora vai. Gastou o que não devia na busca da volta olímpica que não veio, adubou a dívida e terminou o mandato sem título, entrando para a história como uma das administrações mais desastrosas já vista no Beira-Rio. No apagar das luzes do mandato, teve oportunidade de reescrever seu currículo. Descartou o equívoco Kudê e contratou Abel. O experiente treinador teve a sensibilidade para entender o que o elenco precisava. Criou o esquema de acordo com características de cada jogador e chegou ao inesperado vice-campeonato brasileiro em 2020. Por uma teta que não foi uma vaca, no detalhe. Mas a história mais uma vez registrará. Horse Guarani, El Pingo Paraguaito del Sur. O time que é melhor em tudo, favorito em tudo, maior em tudo, mas que nada, 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 e no final, nada. Pocotó, 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 pocotó. Medeiros saiu pela porta dos fundos. Barcelos assumiu. E o que estava ruim só fez piorar. Quando o natural seria manter Abel, que se mostrou disposto a renovar,
Mexeu em time que estava ganhando e inventou Miguel Ángel Ramírez. Loucura, devaneio, amadorismo, resultado não poderia ser outro, tragédia anunciada. Não entraremos no mérito, repetir algo já tão discutido e desgastado. Se quiser detalhe, clique abaixo na descrição, encontrará o resumo do cataclisma. Brasileirão primeiras rodadas. Inter sem técnico, com prejuízo financeiro de no mínimo R$2 milhões em pagamento de multa rescisória. Não bastasse, envolvido em fraude, visto que declarou ter saída de Ramírez sido por iniciativa do técnico, quando fatos deixam claro o contrário. Numa articulação desonesta para não ser incluído na lei que limita contratações de técnicos durante o Brasileirão, forjou um pedido de demissão voluntário, quando na verdade foi o clube que dispensou os serviços do treinador. Dentro de campo, o time se mostra aquém do propagado pela apaixonada mídia gaúcha. Em 4 jogos, 2 derrotas, 1 empate e uma única vitória, conquistada contra o Bahia, 1-0, com gol de pênalti inventado por um árbitro famoso por dar jeitinhos. Eliminado na Copa do Brasil, com campanha pífia na primeira fase da Libertadores e se arrastando no Brasileirão. Esse é o Internacional à espera de um milagre, divagando entre as 4 linhas e o sobrenatural. Loz, no comando da equipe, é interino com prazo de validade. Alguém deverá chegar para ocupar o cargo em definitivo. Lisca não se fez derrogado. Pediu demissão do América Mineiro e se colocou à disposição de forma explícita. Mas o estrangeirismo de Barcelos dá preferência a um técnico português. Outro com um currículo discutível. Comandou coadjuvantes do campeonato inglês, com resultados que não o credeciam como solução definitiva a um problema colorado que já vem se tornando crônico. Inter pode estar prestes de se jogar em mais uma aventura, outro técnico inventado por Barcelos, um homem que parece que nasceu para complicar. Não estou afirmando que o pretendente ao cargo vindo do além-mar não tenha potencial para ocupar a cadeira de comandante do vestiário colorado. O que não se pode é usar Jorge de Jesus como exemplo. Ele foi muito bem no Flamengo, mas o que não torna todo técnico português numa unanimidade. Seria o mesmo que contratar qualquer jogador brasileiro às escuras, considerando que ele pode ser um novo Pelé, já que veio do Brasil. É o Inter, no seu turbilhão de dúvidas e incertezas. O tempo dirá se as decisões hoje tomadas serão as melhores. Mas Barcelos tem que ter consciência de um detalhe fundamental. Anos na fila deram ao Colorado, ao torcedor apaixonado, tolerância zero. Grêmio Futebol Porto Alegrense. Ainda aguarda cicatrizes de 15 anos de crise financeira e jejum de títulos fora das divisas da província de São Pedro, vítima também de administrações desastrosas. Com o retorno de Koff, deu fim a uma dinastia predadora e começou a reconstrução. Primeiro passo foi renegociar o contrato suicida assinado por Odoni com a OAS, trazendo financiamento da arena a valores possíveis de serem pagos. Koff fez a sua parte. Concluída a missão, se retirou, entrando para a história, deixando Bolzano no seu lugar. O sucessor, homem sensato, gestor experiente, assumiu com os pés no chão e deixando claro, chegava para dar continuidade ao trabalho de Koff, pagar títulos, não ganhar títulos. Técnico chegou sob suspeita, sendo apontado como animador de vestiário, não um treinador. Mostrou evolução, manteve a base montada a longo prazo por Felipão e Roger, colocou aos poucos seus ajustes e surpreendeu. De 2016 a 2018, os tão esperados títulos voltaram,
Copa do Brasil, Libertadores, Recopa e Gauchão. Mesmo em competições não vencidas, time ia longe e deixava ótima impressão. Nomes de pratas da casa entrando nas manchetes, valorizando atletas vindo da base. Jovens davam sua contribuição dentro de campo para depois serem envolvidos em transações milionárias benéficas ao clube, um dinheirinho necessário e bem-vindo ao caixa de uma instituição em recuperação. Bolzan e Renato arrumaram a casa. Viviam numa lua de mel com a torcida. O presidente, considerado um rei que deveria permanecer no trono. Tanto que conseguiu a proeza de mudar o estatuto do clube, chegando a um inédito terceiro mandato consecutivo. A boa fase começaria a ruir em 2019. O sinal foi um histórico 5-1, sacode dado pelo Flamengo no Maracanã. O consenso mandava reavaliar e trazer ideias novas. Receita Portaluppi havia esgotado suas chances de dar continuidade ao ciclo de conquistas. Hora de mudar. Temporada 2020 começava com o primeiro grande equívoco de Bolzan no comando do tricolor. Manteve Renato e consequências esperadas vieram. Outra tragédia anunciada. No ano da pandemia, Grêmio contaminado pela pasmaceira. Vestiário sem comando, zona de conforto, acusações de falta de treino, colônia de férias, time se arrastando em campo, previsível, sonolento e com inúmeras lesões musculares, sinal de preparação física deficitária. Em seu favor, predomínio absoluto em grenais e gauchões. Hoje se sabe que nada significava. O decadente Grêmio se sobressaía no estado porque jogava contra ninguém. Fracasso em 2020, gota d'água em 2021. Eliminação na pré-Libertadores. Renato caiu. No seu lugar veio Thiago Nunes, técnico que tem se notabilizado em pegar buchas que precisam de um bruxo milagreiro, não de um treinador. Primeiro Corinthians sem Lula, e agora a sobra de um Grêmio vencedor. Diferente do rival, o tricolor segue na Copa do Brasil após eliminar a equipe da terceira divisão, apresentando um futebol de baixa qualidade. Continua vivo na Sul-Americana vindo de um grupo composto de equipes muito fracas, e no Brasileirão mostra a sua fragilidade, 3 derrotas em 3 jogos, com agravante de apresentar futebol vergonhoso. Deficiências no elenco fazem emergir a escandalosa mordaça imposta por empresários ao clube. Pablo Bueno, empresário de Ferreirinha, se especializou em atrapalhar o desenvolvimento técnico do atleta. Lembra prostituta barata, sempre barganhando com o cliente alguns trocados a mais. Vinícius Prates abusa do poder adquirido dentro do clube de uma forma um tanto que suspeita. Se aproveita do fato de representar vários jogadores do elenco e impõe sua vontade. Aceita negociar jogadores que interessam ao clube, mas em troca exige a permanência de gente que há muito tempo mostrou não ter condições de vestir a camisa tricolor. 2 exemplos gritantes, Everton e Paulo Vitor. Descartados na arena desde 2020, lá permanecem por livre e espontânea pressão. Outra aberração que afronta a paciência de torcedores. Cascudos que nada mais acrescentam, com prazo de validade vencido, permanecem no clube, recebendo altos salários e pouco dando em troca. Time com Cortez, Diogo Barbosa, Luiz Fernando, Churin, Pinares, não tem como ir longe. Para piorar, jovens revelações, vistas como futuro de conquistas, não mostraram o que delas se esperava. Mateuzinho, Jean-Pierre, Bob Sim, Gui Azevedo, entre outros, se mostram bons jogadores, mas não mais que isso. Longe de serem soluções, servem para compor elenco, mas o Grêmio precisa de gente que faça diferença. Infelizmente, essa é a realidade
de um Grêmio que começou mal a reconstrução. Contratou mal, vendeu mal e jogou bomba para Thiago Nunes. Todos sabemos, por mais que faça o treinador, milagre não existe. Se na capital a coisa anda ruim, no interior problema se agrava. Juventude conquistou inesperada promoção em 2020. Primeiras rodadas na primeira divisão demonstram. Não está pronto, dentro e fora de campo, para almejar sonhos mais ambiciosos. A luta é não cair. Brasileirão Série B. Brasil de Pelotas, sem dinheiro, após investir em melhorias no seu hoje belo estádio, entra com equipe modesta, mas demonstra muita vontade de vencer. Sangue nos olhos dos atletas não deixa dúvida. Já incorporaram o jeito chavante de ser. Agora é torcer que esse espírito compense a falta de qualidade do elenco. A meta do ano também é não ser rebaixado na Série B mais competitiva da história. Série C. Na terceira divisão, Ipiranga de Erechim mais uma vez mostra força para passar da primeira fase. Esperemos que não confirme fama de cavalo paraguaio quando pipoca na hora de tirar um 10. No andar debaixo da tabela, com poucos recursos, São José lutará contra o rebaixamento. Série D, a quarta divisão nacional. Caxias, Aimoré e Esportivo, na vala comum de uma competição de equipes niveladas e modestas. Classificar ou rebaixar dependerá de quem errar menos. Na comparação teórica, Caxias arranca com uma pequena vantagem, considerando a experiência que possui na competição. Resumindo, a decadência do futebol gaúcho é a protagonista das primeiras rodadas. Muita água para rolar, mas a verdade está aí. Enganam-se aqueles que se iludem que camisa ganha jogo. Mudanças urgentes se fazem necessárias. A continuar, temporada 2021 promete ser a pá de cal na ilusão de grandeza eterna do povo gaúcho. E não havendo nada mais a tratar, eu, Romário Oliveira,